Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Giovana e sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Fora de Série, que é um espaço para a gente falar um pouquinho sobre tudo, mas com um olhar fora do comum. E hoje, dia 17 de junho, é comemorado o Dia do Servidor Público Aposentado, que é uma data para a gente celebrar essas pessoas que dedicaram anos da sua vida ao serviço para a comunidade. E para falar sobre a sua trajetória como servidora pública, eu estou aqui hoje com a Adelaide, que por muitos anos esteve aí trabalhando na educação em Santa Helena. Então, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado meu convite. Boa tarde, obrigada a você, Giovana. Então, sou Adelaide Cassal Crai. Trabalhei como professora durante 27 anos, servindo o município de Santa Helena como servidora pública. Então, Adelaide, para a gente começar, eu quero que você me conte como iniciou sua trajetória lá atrás, se você nasceu em Santa Helena, se você já tinha ideia desde pequena em seguir no ramo da educação. Então, Giovana, eu não nasci em Santa Helena, mas vim para cá com 3 meses de vida, né? Meus pais eram de São Miguel de Iguaçu, eu nasci lá, aí com 3 meses eles vieram para Santa Helena. Então, praticamente 55 anos, que é a minha Uhum, idade, né? Resido em Santa Helena. E quanto à profissão, digamos assim, eu acho que foi algo assim. Eu acredito em Deus, predestinado por Deus, né? Que eu não pensava em ser professora, não, quando uhum. criança, né? Meu sonho de criança sempre era. Olhava, acho que como toda criança faz, olhava para o céu, via os aviões passando, queria ser aeromoça. E até cheguei a pleitear isso com a minha mãe, né? Mas na época também precisava ir longe para Porto Alegre para estudar, né? Para ser aeromoça. E ela, não, você não vai para lá, não, né? Aí aconteceu assim, digamos assim, um fato bem triste na nossa família, né? Eu tinha uma irmã, e ela era formada professora, né? E ela se formou no o ano seguinte, ela já atuou como professora na época, e naquele ano que ela começou em fevereiro como professora, em março ela já descobriu um câncer, né? Uhum. E daí então ela teve um ano de tratamento de câncer e ela acabou falecendo. E aí eu era 2 anos mais nova que ela, né? E enquanto ela ia fazer o tratamento, quando ela voltava das rádios, das químio, ela ia para Curitiba na época, né? Ela vinha, fazia o planejamento dela. Ela deu aula, na época ela estava dando para educação infantil, pré, né? Pré 3, eu lembro bem, em São Roque. Aí ela vinha, ela fazia o planejamento e ela me falava para mim ir lá dar aula para ela, que na época não tinha outro professor e Uhum. substituiu, a escola colocar, não é como é hoje, né? Sim. Então ela planejava, ela me explicava, eu voltava da escola de manhã e à tarde eu voltava para dar aula para os aluninhos dela na época da educação infantil. E assim foi durante esse ano de tratamento dela. Aí em maio de 88, ano depois, ela acabou falecendo. E durante todo esse tempo, então, eu fiquei fazendo esse trabalho com ela. E quando ela estava bem mal no final, a minha outra irmã, que também era professora, continuou me dando suporte nos planejamentos, né? Uhum. E eu continuei trabalhando com essa turminha, a escola me dando uma mão também. Na época, o diretor era o professor Domingos, em memória hoje também, né? Domingos Pavan, sempre foi muitos anos diretor em São Roque, ele foi ah, aqui em Santa Helena, ele foi também alguma coisa do Conselho Tutelar, o primeiro Conselho Tutelar que teve em Santa Helena, né? E assim, eles me deram uma mão, me abraçaram lá como também na época como professora, né? E quando a minha irmã veio a falecer, eu não tinha formação, na época também não levava muito em consideração, ainda era educação infantil, não tinha essa exigência, né? E aí ele veio, na semana seguinte, depois que minha irmã havia falecido, ele veio e me disse assim: Você quer continuar trabalhando com essas crianças, né? Com a educação infantil? E eu não estava preparada, né? Não pensava nisso. E aí ele disse assim: se você quer, vai fazer a tua carteira de trabalho e a turminha é tua, né? Daí, nossa, aquilo, né? Pra mim foi assim uma surpresa. E eu, tá, encarei, vim, fiz minha carteira de trabalho. Aí no ano seguinte é que eu vim começar a fazer o magistério. Aí de manhã eu trabalhava então
com uma salinha de educação infantil. E à tarde eu vinha fazer o magistério, assim, foram 4 anos. A primeira turma também que teve de magistério em Santa Helena de 4 anos, foi a minha turma, né? E daí fiz o magistério e, nossa, nunca me via mais fora da sala de educação infantil. Amava ser professora de educação infantil. Na época, não chamavam de professora na educação infantil, chamavam nós de tia, a Uhum. tia, tia, tia. No entanto, que hoje sou tia de muitos marmujões, né? Assim, Uhum. e, sim, boas lembranças, né? E também, naquela época, a educação infantil, não era ensinar, né? Era o cuidar. E o que a gente fazia mais era cantar, brincar com eles, né? Era essas questões que a gente trabalhava. Depois que se começou o ensinar também, né? A parte pedagógica, né? Isso foi no decorrer desse tempo todo, né? E a gente foi aprendendo junto, né? Sim. Durante todo esse tempo. Então foi por isso que foi a minha trajetória, né, Uhum. meu início de professora. Eu ia pedir, então você já começou a atuar como professora antes mesmo de entrar no magistério, né? Bem Antes, novinha. antes eu não, eu tinha 16 anos e dali nunca mais saí, Hum. né? Sim, como eu falo, né? Foi um legado da minha irmã, né? Que eu dei Sim. continuidade. Assim, a gente não tem nem palavras para dizer, né? Decifrar bem isso, né? Mas eu segui o legado dela, né? E acho que foi um legado bonito que ela deixou também, né? Com E certeza. estamos aí. Sim. E depois do magistério, então, que aí você já estava formada nessa área, você seguiu para uma graduação também? Isso, eu terminei o magistério, no ano seguinte já fui para graduação, né? Fiz pedagogia. Na época também não tinham tantos cursos como tem e tantas universidades como tem hoje aqui. Uhum. Tinha a UniOeste em Rondão, né? Que era a mais próxima, Cascavel, muito concorrido, né? E assim, nem fui tentar, né? Eu fui logo assim para uma particular, daí a gente tinha que ir longe, a gente não tinha ajuda, né? Nem no magistério na época não tinha nada de ajuda, assim, né? Então a gente teve que lutar. Hoje a gente vê que tem tanta ajuda, nós temos uma universidade federal aqui na porta das nossas casas, né? E às vezes, assim, a gente vê que sobra vaga, né? E tem tantos jovens fora que não estão fazendo, né? Uma graduação, tendo aqui com tantas oportunidades e cursos excelentes hoje que nós temos aqui, né? E na Uhum. nossa época, assim, era bem concorrido, né? Então, fui logo fazer, fiz a pedagogia. Assim que concluí, no outro ano já fui para pós-graduação, seguindo também na área da educação. Aí eu fiz psicopedagogia, né? Aí dei uma parada, uma descansada, até porque o mestrado também, na época, era tudo longe, muito disputado, e nem se falava muito ainda em mestrado, né? Sim. E aí, depois de formada também, tanto no magistério quanto depois da graduação, em que áreas você atuou? No caso, que turmas você deu aula, que disciplinas? Então, Giovana, como eu comentei, né, comecei em São Roque, né, assumindo essa turminha de educação infantil. Aí logo depois veio o concurso, fiz o concurso, até foi um dos primeiros concursos que teve para professor em Santa Helena. Assim, fiz para professor e fiz também para administrativo. Era um concurso que era quinta e sexta e sábado de manhã. Era para professor, era por disciplina que a gente fazia, era prova escrita com resposta, com cálculo, tudo, né? Não era Uhum. como é hoje, né? E passei naquele concurso e fiz também para administrativo. E também passei, né, naquele concurso, daí, como eu estava estudando já, né, tinha toda a minha formação ali, né, fiquei para professor. Depois de uns anos ali, logo teve para mais 20 horas, que a gente fazia 20 horas. Fiz também essas outras 20 horas, passei, né, e fiquei ali minhas 40 horas, sempre concursada, então, aqui no município, né, de Santa Helena. Aí, então, nessa época que eu fiz o primeiro concurso, acabei vindo para Santa Cruz, na linha Santa Cruz, assumi uma turma ali. Daí era turma multisseriada também, né? Primeiro e segundo ano eu trabalhava lá na linha Santa Cruz. Aí de lá, depois eu voltei para São Roque, né? Uns anos depois voltei para São Roque, que a escolinha fechou, né? Essas Uhum. multisseriadas foram fechando.
voltei para São Roque. Depois de São Roque, eu fui transferida para Santa Helena. Então, aqui vem um porquê que fui transferida para Santa Helena, né? Assim, também não foi uma questão muito, digamos assim, que não tenho boas lembranças, foram questões políticas na época, né? Que a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas houve na época em Santa Helena perseguição política, né? Uhum. Por causa de partidos, né? Então, a gente foi perseguida e transferida para Santa Helena, né? Para ver se desistia, uma maneira de castigar e tal, né? E como a gente era concursado, não podiam dar conta. Então, isso aconteceu em Santa Helena, né? São fatos Uhum. e que fez parte da nossa carreira, né? Aí vim para Santa Helena, fui para a Escola Tancredo Neves, também trabalhei ali com a educação infantil, justamente, né? Como eu estava contando com você antes, conheci a tua mãe, né? E Sim. fizemos parceria, uma boa amizade também, né? E aí depois da Tancredo Neves fui para Inês Mussolini, na Inês Mussolini lá trabalhei durante meio ano, daí a equipe a direção lá já me chamou para trabalhar na equipe pedagógica. Fui meio-dia de lá, aí me chamaram para a Secretaria de Educação, e na Secretaria de Educação trabalhei com a pasta de artes, alfabetização, depois passei para supervisora pedagógica das as séries iniciais, né, e educação infantil, as creches, Uhum. e depois passei para diretor de departamento, e por um curto período, então, quando a professora Aldemir, que era secretária de Educação na época, saiu de licença para concorrer a um cargo público, assumi como a pasta interina da Secretaria de Educação, então, né, por um curto período, ali até finalizar o ano, né, e chegando ali, estava já, isso já se passou, então, 12 anos desse Uhum. trabalho ali, né, a gente teve muito trabalho ali, nossa, assim, foram muitas aprendizagens, né? Foi muito crescimento, a gente teve muitas oportunidades, muito conhecimento, foi assim, foi bem bacana, né? A gente teve muitos desafios, né? E valeu a pena esse período, mas chega uma época que a gente fala, não, agora deu, cansei, vamos partir para outra, né? Sim. E foi aonde que eu pedi para ir para uma escola e fui para Marechal Deodoro, né? Ali na escola Marechal Deodoro foi onde que eu concluí, então, meus trabalhos como educadora. Então, com 27 anos de trabalho. Sim. E você falou, citou todas essas áreas que você trabalhou. Você diria, normalmente, sempre com a educação básica, né? Com as crianças Isso. pequenas, então trabalha diversas disciplinas. Mas você disse que depois, na Secretaria de Educação, esteve ali na parte da pasta de artes. Você acredita que tem uma área, assim, da educação que você gosta mais de trabalhar, gosta mais de ensinar? A parte que eu mais me identificava era a área de, como eu disse, de início eu não me via fora da educação infantil. Eu Uhum. amava ser professora da educação infantil do pré, né? Sim. Eu me via lá. Aí depois fui para alfabetização, não me via mais fora da alfabetização. Amava também ser alfabetizadora. E depois, assim, uma disciplina que também, assim, uma área que me chamava bastante atenção e eu gostava muito também era a sala de apoio, psicopedagogia, né? Sempre tive uma grande afinidade, eu falo assim, que se eu fosse hoje, de repente, começar, eu ia para essa área da psicologia também, né? Que é uma área que sempre tive muita curiosidade, muita, assim, gostei de ler muito, pesquisar muito nessa área, assim, né? Me identificava bastante. Então, assim, alfabetização e a sala de apoio. Sim. E você falou que depois de ter trabalhado por um período de tempo, né, na Secretaria de Educação, você preferiu finalizar a sua carreira dando aula novamente. Então, você sabe me dizer o que você mais gostava nessa rotina de sala de aula? Olha, na rotina de sala de aula, sim, eu falo assim, hoje eu posso falar tô 12 anos já aposentada, né? Me Uhum. aposentei em 2014. Hoje, nesse período, assim, o que eu mais sentia falta mesmo principalmente lá na área de alfabetização, quando você via que o teu aluno estava lento, né? Uhum. Que ele estava, aquela florzinha estava desabrochando, estava aprendendo, estava começando, e ele vinha, ó, né, prof, sabe? E aquilo era, né? Ali a gente via a evolução da criança, sabe? Do início, como você pegava e como você chegava com ela no final, né? Então, isso era muito gratificante e acho que era onde que a gente mais percebia a evolução das crianças. Sim.
E como você disse, foram 27 anos na carreira, então acredito que tenha muitas histórias e muitas turmas que você passou, né, que você ensinou. Mas você lembra de algum aluno, alguma turma, alguma história, assim, que te marcou muito e que você lembra com carinho até hoje? Então, assim, eu vou te contar uma mais recente, né, que ocorreu no ano passado, né, uma lembrança, né, que veio, como você comentou, teve muitas, né, mas no ano passado, o meu esposo, ele também é funcionário público lá do estado, e ele foi trabalhar na escola de São Roque, né, Sim. e como eu comecei como eu comentei, minha carreira lá, como professor de educação infantil, aí tem uma funcionária que também trabalha na escola lá, né, e ela comentou com meu marido assim: ah, sua esposa foi professora do meu filho no pré, né, e tal. E eu tenho um livrinho guardado que ela fez para o Dia das Mães, né? E esse livrinho, ele era assim: a gente pegava, tatuava a mão deles, mãe, essa, a minha mão e tal, o pé, né? Tirava uma mechinha do cabelo, colocava lá, e todos eles tinham um dizer, né, tinham um significado sobre aquilo. Pintava o lábio deles, eles davam um beijinho, né, fazia o desenho para a mamãe e tal, uma foto, e deram o livrinho da vida deles, né, que eles daí davam pro Dia das Mães. Aí meu marido chegou em casa, ele comentou assim: ah, a fulana lá falou que tem um livrinho guardado ainda do tempo que você foi professora lá. Daí eu falei: nossa, falei, mais de 30 anos, né? Aí eu falei: pede para ela trazer, né, para se ela empresta para mim dar uma olhada. E realmente, daí um ou dois dias depois, não me recordo bem, né? Aí ele trouxe o livrinho, né, amarelinho, tudo, mas ela tinha guardado, né? Então, Uhum. assim, acho que achei legal, né, assim, a mãe guardar, e é uma lembrança do filho dela, né? Ele também hoje já tá com quase 40, digamos, né? E ela ainda ter guardado essa lembrança, né? Então foi assim, sinal que os pais valorizavam, né? E é Sim. bacana, né? E acho que essa marca, a gente, de uma forma ou outra, a gente deixou na vida de cada um que a gente Uhum. passou, né? E eles também deixaram na da gente, né? Então, são lembranças, boas lembranças, né, que a gente tem. Uhum. É bonito ver que um trabalho seu é lembrado, guardado. E falando um pouco sobre o início da sua carreira novamente, quais foram os principais desafios, assim, quando você começou? Você disse que começou muito nova, né? Então, você tinha dificuldade de conseguir lidar com uma turma de um monte de criança pequena? Olha, Giovana, por incrível que pareça, assim, sabe, eu não sei se foi na minha ingenuidade, né? Mas a época também era diferente, as Sim. crianças eram diferentes, né? Então, assim, eu não lembro ter tido dificuldade, assim, né? Até porque nem comentei, né? Eu não tinha experiência, não tinha muito conhecimento, mas fui com a minha boa vontade, né? Minha irmã preparava e me explicava, e lá fazia, sabe, né? E a gente teve muita ajuda, apoio da escola, e foi tendo preparação também, né? Da Secretaria de Educação, a gente tinha bastante formação. Na época tinha encontro com professores, a gente se trocava ideias, trocava sugestões, né? Então era bem bacana dessa parte, né? Que nem eu comentei, a dificuldade que a gente tinha maior na época era a gente buscar nossa formação mesmo, né? Que a gente não Uhum. tinha incentivo como tem hoje e não tinha tanta disponibilidade, digamos assim, tantas Facilidade. facilidade, né? Uhum. Como se tem hoje, né? Então essa era a nossa dificuldade na época, a distância, né? Era isso, né? Mas assim, em termos de trabalho com as crianças, com os pais, a gente era bem mais valorizado, né? E quanto aos métodos de ensino, os materiais, enfim, tudo que envolve educar as crianças, né? Comparando como você começou lá, quando tinha os seus 16 anos, que fazem aí mais de 27 anos, você falou que está na área, até a educação de hoje, qual a principal mudança que você enxerga? Nossa, quando eu comecei, né? eh, a gente, assim, era bastante do material sucata. A gente fazia Uhum. muito trabalho com material sucata. Nossa, isso chegou uma época que eu não conseguia mais ver, né? Tudo que a gente tinha que fazer era com sucata, mas era o que a gente tinha, né? E tem o lado bom disso, porque desenvolvia a nossa criatividade e também da criança, né?
E, assim, o trabalho era tudo mais na prática mesmo, elaborado, desenvolvido manualmente, né? Tanto nosso como da criança. O máximo que nós tínhamos era um mimeógrafo, não sei se você chegou a conhecer, né? Não. Então, não é hoje é o impresso, né? Hoje Sim. manda lá pelo WhatsApp, já sai lá na impressora. O nosso não, era um mimeógrafo, era um aparelho que a gente tinha que molhar uma um estofadozinho assim do lado que tinha, né, com álcool e passava, rodava uma folha lá que a gente colocava no stencil e ia rodando uma por uma, né? E às vezes borrava e tal, e tinha que fazer tudo manual, então era Uhum. isso que a gente tinha de tecnológico para a época, né? E TV não existia, né, para passar um vídeo, era tudo na base do livrinho mesmo, de contar livrinhos de história, né, que desenvolvia muito também, aguçava muito a curiosidade da Uhum. criança, né? Depois, quanto muito que a gente tinha era uma fita cassete para ouvir uma historinha. E que eu acho bacana também, que eu estimulava também a curiosidade da criança, a imaginação, né? Porque as fitas cassete na época elas tinham o som da chuva, do vento, né? Então, e hoje não se tem mais, hoje é tudo visual, né? Você não precisa imaginar mais, né? E na época a criança ela tinha que usar a imaginação. E hoje o visual tá tão ali, né? Tudo tão acelerado que a nossa imaginação vai sendo adormecida, né? Uhum. Então, Que agora passando, então, sobre o dia de hoje, né, que é o dia do servidor público aposentado, a gente aqui está falando especificamente da área da educação, então, porque você foi professora, mas também falando no geral, óbvio que você vai falar sobre a sua experiência, mas pensando como um todo, as pessoas veem o trabalho de servidor público por fora, porque é uma das carreiras que mais tem a cobrança do público, e com razão, porque tá trabalhando para a comunidade, né? Mas o que você acha que a comunidade como um todo precisa entender sobre esse trabalho? Que às vezes só julga pelo que vê de fora, mas não vê os bastidores. então, assim, eu acredito sim que o professor ele tem diariamente, né, desafios, né, na sala de aula. E o desafio dele não é somente o ensinar hoje, né? Ele tem também os desafios hoje que estão aí para a família. Também não está fácil os pais educar os filhos hoje, né? Com tantos meios que acabam interferindo na educação dos filhos, Uhum, né? E assim também é o professor na sala de aula, né? Ele não está ah, ele ali somente com a criança, somente com o que ele ensina, né? Tem muitas outras interferências. Então eu vejo que esse seja um dos maiores desafios que o professor está tendo hoje, né? Nem tudo que ele traz lá consegue ser atrativo para a criança, né? Ele tem tantos outros estímulos de fora que às vezes se tornam mais atraentes, né, do que a sala de aula, sim. né? E nem a sala de aula não é para ser somente um meio de atração, né? Ele está lá mesmo, o professor é para ensinar, né? E às vezes isso acaba se perdendo, né? Então eu vejo esse como sendo um dos maiores desafios do professor hoje, ter a atenção da criança e conseguir transmitir o conhecimento, que é o, o grande objetivo do professor, né? É transmitir conhecimento, né? O saber, né, da Uhum. criança e não a educação disciplinar, digamos assim. Essa educação disciplinar, ela deveria vir já de casa, né? Que já é um outro assunto, outro papo, né? Sim, eu vejo justamente nesse assunto que você tocou, eu agora saindo do ensino médio, eu vejo que vem tentando muito inserir então essas novas tecnologias, né, no ensino, mas isso nem sempre dá certo. Às vezes funciona mais uma vez como uma distração, algo que o aluno vai para outra coisa e não realmente prestar atenção no que deveria estar sendo ensinado, né? Então, tem coisas que não estão nas mãos apenas dos professores. Isso Eu aí. acho que isso é algo importante da gente tocar, porque eu via muito isso com os meus professores também, Sim. que eles reclamavam sobre toda essa exigência de estar usando plataforma, mais plataforma, mais plataforma, e que, na verdade, não ajudavam realmente, apesar de toda a propaganda que tem em cima. É verdade. O professor muitas vezes, assim, eu passei por isso já na época, assim, às vezes a gente, hoje eu vou levar uma aula bem legal, bem planejada, não sei o quê, e você chegava lá, aquilo não era atrativo mais para a criança, né? Uhum, Então, a competição com a mídia, digamos assim, tá muito grande, né?
para o professor hoje na sala de aula ser atrativo e conseguir transmitir, né? Então é um grande desafio hoje para os professores. Eu vejo que Santa Helena já está assim, a educação acompanha um pouquinho de fora, assim, né? Que a gente acompanha nos meios de comunicação, ela está se adequando, está, né, tentando, mas assim, não é fácil. Nos dias de Uhum. hoje, você competir com a mídia de fora, né? Dentro da sala de aula e a ser atrativa para o aluno, né? Então, indo agora para uma parte acho que mais leve, vamos falar então sobre a aposentadoria, já que é o dia do servidor público aposentado. Eu quero saber se para você foi uma decisão fácil ou como foi decidir começar esse processo de aposentadoria. Então, Giovana, como eu falei, né? Foram 27 anos de trabalho. Com 26 anos eu já estava ok para me aposentar, né? Já tinha vindo o recurso do INSS, estava lá no banco, né? Mas Uhum. não tinha coragem de sacar, né? Trabalhei mais um ano, mas assim, vinha já sentindo muito cansaço e tal, aí precisando de medicamento, tratamento para psicológico, e dormir, aquela coisa outra e toda, né? E daí a gente sempre acompanhando e observando alguns colegas da gente assim, né? Final de carreira, tendo que ser encostado aqui, ali, acolá. E aí eu pensava assim, eu não quero isso para mim, né? Uhum. E deu, né? Aí você pensa às vezes no financeiro, né? Mas que a gente sabe que com o tempo a aposentadoria vai ficando cada vez menor, né? Mas aí também a gente foi se planejando, né? Durante todo esse tempo de trabalho para quando se aposentasse não depender somente da aposentadoria, né? Para a gente ter uma qualidade de vida. E a gente Sim. conseguiu fazer isso, né? Graças a Deus não dependo hoje da minha aposentadoria para viver, né? E como eu disse, né? A gente se planejou para isso, né? E digamos assim, me aposentei e me senti bem depois, né? E fui procurar preencher o meu tempo, né? Buscar ter outros objetivos, outras metas para minha vida, né? E hoje assim estou, né? Trabalhando, fazendo outras atividades, né? Sim. E depois de ter deixado essa profissão, depois de 27 anos, você sentiu falta de alguma coisa do trabalho? Olha, digamos assim, aquele sorriso das crianças todos os dias, né? Aquele abraço, muitas vezes, que eles vinham, né, e davam. Aquela cartinha que vinha também, né? Ó, prof, não sei o quê, né? Então, a gente sentiu falta disso, Uhum. sim, né? E também, vou dizer assim, daquela formação constante, né? Que a gente, quando ser humano, a gente precisa estar em constante aperfeiçoamento, né? Mas para preencher essa parte de formação, assim, eu senti bastante, né? Não queria parar, né? Até Uhum. porque eu era nova também, né? Então eu busquei outras áreas da minha vida, buscar formação, né? Busquei. E foi mais na parte de espiritualidade, né? Que eu fui buscar a Sim. minha formação, né? E busquei ler bastante, né? Hoje posso dizer assim que leio mais do que eu lia na época que eu trabalhava, né? Também a gente sempre estava cansada, né? E busquei também buscar conhecimentos e fazer tudo que eu não podia fazer antes, Uhum. que era não ser escrava do relógio. A gente Uhum. é escrava do relógio, queira ou não queira, a gente tinha que estar cumprindo horário. E eu sempre me cobrei muito isso quanto profissional, né? Nunca procurei assim chegar atrasada, né? Eu me cobrava muito, não chegava atrasada no trabalho de jeito nenhum, né? Pode procurar ali no meu histórico, eu não Uhum. tenho isso, né? Então, e nem de faltar, né? A gente sempre procurava ser muito assíduo, né, no trabalho. E aí essa liberdade da aposentadoria, a aposentadoria quer dizer, te dá essa liberdade, né? Então, eu tive tempo de me programar e fazer tudo que eu não podia fazer antes, né? Inclusive viajar, conhecer um pouco mais do Brasil, um pouco mais do mundo, né? Então, isso a Sim. gente conseguiu fazer. E hoje, olhando para toda a sua trajetória profissional, qual é o sentimento que você tem? Eu diria assim, eu acho que fiz uma boa escolha, né? E eu dei o meu melhor, tentei fazer o meu melhor. Hoje, com a experiência que eu tive, mais, digamos assim, estou de fora, a gente olhando de fora, eu diria assim, algumas coisas faria diferente, né? Eu acho que Uhum. tudo com a nossa vida é um aprendizado, né? Então, mas digo assim, valeu a pena.
foi bom, valeu a pena, né? E é bom ser professor, né? Acho que é um legado muito bonito. E nos dias de hoje, assim, admiro muito quem tem essa coragem. A gente sabe, assim, que não está fácil, né? E precisa ser muito perseverante nessa área, né? E ter bastante força, né? Mas vale a pena. Vale a Sim. pena, sim. Pra gente finalizar, se hoje você pudesse conversar com aquela menina que estava começando o magistério ou que estava começando a dar aula lá pela primeira vez, você acha que ela acreditaria que você dedicou toda a sua vida à educação? Que ela imaginaria aonde você chegou? Não. Eu sempre falo assim, quando eu comecei, entrei, eu lembro até hoje, assim, a gente não apaga isso da memória, né? Ah, primeiro dia que cheguei em casa, ainda estava terminando o fundamental séries finais, né? A minha irmã deitada lá na cama, hoje não vou poder ir, você vai dar aula no meu lugar, né? Lá na educação infantil. Almocei, retornei lá para a salinha, assim, jamais imaginava em seguir essa carreira, né? E chegar onde eu cheguei também, né? E assim, nunca. Depois fui fazer, que nem eu falei, magistério, pedagogia, psico e tal, né? Assim, mas pensava em ser professora, né? E não assumir tantas funções, tantos cargos de confiança, né? E, mas eu acho que assim, não Realmente. imaginava, não, mas valeu a pena. Sim. Então, Adelaide, quero te agradecer por ter compartilhado um pouco da sua história conosco. É uma trajetória muito linda na educação, que é uma área que forma tantas gerações. Então, você que sirva de exemplo aí, como você disse, realmente é uma profissão que é difícil cada vez mais e tem que ter vocação para estar nisso, mas eu admiro muito todo mundo que trabalha nessa área. E muito obrigada, então, por ter compartilhado tudo isso com a gente. Obrigada você, Giovana, né? E assim, desejo também, como estava comentando com você antes em off, né? Uhum. Assim, admiro você, né? Somente 18 aninhos e já sendo uma empreendedora, né? E buscando a sua formação, sua carreira, ainda tentando se descobrir, né? E acho que é por aí mesmo. Te admiro muito, né? Por você ter essa iniciativa, né? Como eu falei, 18 anos. Na geração de hoje, não desmerecendo, não, né? Mas assim, ainda é uma idade de bastante dúvidas, né? E você já está tentando buscar o seu caminho. Admiro você, parabéns e Muito desejo muito obrigada, sucesso. muito E obrigada pelo obrigada. convite. Eu espero que a nossa conversa aí sirva como uma homenagem também para todos os servidores públicos nesse dia, sejam aposentados ou não, se ainda não se aposentou, que logo vai. Enfim, que seja uma homenagem para todos vocês, porque é um trabalho muito importante, principalmente dos professores, né? Mas como um todo. Então, você no dia de hoje compartilhou sua experiência e também foi uma forma da gente homenagear então essas pessoas que trabalham a serviço da comunidade. Eu espero que quem acompanhou até aqui tenha gostado e tenha servido aí toda a sua história como uma inspiração.